Mas vamos lá, vamos fazer exercício, vamos aplicar e vamos ver como é que essas coisas têm aparecido na prova do vestibular. Primeiro exercício. Enem de 2012. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens estão apresentadas as planificações dessas caixas, ó. Então, isso aí é a caixa aberta. Ela tem 3 modelos de caixa. Aí a pergunta do problema é a seguinte, ó. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Quando a caixa está aberta, você diz que ela está planificada, tá bom? Então a minha pergunta é: qual é a figura que vai gerar isso aqui, a figura que vai gerar isso e a figura que vai gerar isso? A primeira figura, isso é o que, pessoal? Um cilindro. A primeira figura é um cilindro. A segunda figura é um prisma de base pentagonal. No início da aula eu disse para vocês que o prisma é aquela figura que tem duas faces que são opostas e que são iguais. A base de baixo e a base de cima. Se você olhar para cá, ó, você tem um pentágono em cima, um pentágono embaixo. E aqui você tem quantos retângulos? 5. Então, quando eu fechar o retângulo de cima e o de baixo, o pentágono de cima e o pentágono de baixo, ao redor vão ficar 5 retângulos. E aí eu terei uma caixa que é um prisma pentagonal. E a última figura? É uma pirâmide. Qual é o nome dessa pirâmide? A gente viu hoje. É um tetraedro regular. Essa pirâmide aqui, ó, ela é um tetraedro. Como é que eu sei que ela tem 4 faces? É só você olhar que são 4 triângulos. Tudo bem? São 4 triângulos. Uma perguntinha aqui para vocês, ó. Quantos triângulos você está vendo aqui nessa figura? Na terceira figura? 5 triângulos. Você vê 5 triângulos. São os 4 triângulos menores e o grandão seria o 5º triângulo, né? Alguém já deve ter visto aí pelo Facebook. Às vezes a galera coloca lá assim, coloca um retângulo todo cortadinho, fatiado. Aí diz assim, quantos quadradinhos tem nessa figura? Aí o cara vai lá e conta tal, tem 20. Não, tem um bocado. Além do maior, tem vários outros. Então, ó, as 3 caixas são então, ó, um cilindro, um prisma pentagonal e uma pirâmide. E a resposta correta é a letra A. Fácil? Precisou de alguma fórmula? Não. Você precisa olhar para a figura e identificar o que ela é. Isso é o básico, é o que você precisa saber também, tá? Ah, só cai assim no Enem? Não. A gente vai ver uma questão que caiu aí de pirâmide, daqui a pouco, que precisava usar a fórmula do volume, tá? Problema de número 2. Na figura estão representados 2 copos de formatos distintos, mas com círculos da base equivalentes. O que é que significa círculos equivalentes? Os 2 círculos equivalentes significa que eles têm a mesma área. Não significa dizer que eles são iguais. Ok? Por exemplo, eu posso ter um quadrado e um triângulo e os 2 serem equivalentes. O que é que significa um quadrado e um triângulo serem equivalentes? Significa que eles têm a mesma área. Ok? O que é que significa eu pegar um cubo e uma pirâmide e dizer que eles são equivalentes? É diferente. Uma coisa é eu dizer para vocês o seguinte: ó pessoal, eu tenho um quadrado e um triângulo e eles são equivalentes. E outra coisa é eu dizer que um cubo
é equivalente a uma pirâmide. Primeiro, quadrado e triângulo são figuras de duas dimensões, são figuras planas. Cubo e pirâmide são figuras de três dimensões, são figuras espaciais. Quando eu falo de duas figuras planas e digo que elas são equivalentes, significa dizer que elas têm a mesma área. Se eu falar de duas figuras espaciais e dizer que elas são equivalentes, significa dizer que elas têm o mesmo volume. Tá legal? Então, se eu pegar uma esfera e um prisma e disser que eles são equivalentes, significa dizer que eles têm o mesmo volume. Se eu pegar um retângulo e um trapézio e disser que eles são equivalentes, significa que eles têm a mesma área. Ok? Muito bem. Então, ele diz aí, na figura estão representados dois copos de formatos distintos, óbvio, um deles, né, o copo 1 é um cilindro e o copo 2 é um cone, e ele diz que os círculos da base são equivalentes. Aí a pergunta é, são valores possíveis para os volumes totais dos dois copos? Observe então nessa figura o seguinte, pessoal. O problema já disse que esse círculo aqui é igual a esse. Ele já disse isso. O que esses dois copos ainda têm em comum? Eles têm a mesma altura. Os dois copos têm a mesma altura. Tudo bem? Então preste bem atenção. O volume de um cilindro, essa figura aqui, ó, é a área dessa base multiplicado pela altura. O volume do cone é a área dessa base multiplicado pela altura dividido por 3. O volume do cilindro, o volume da primeira figura, ó, é a área da base multiplicado pela altura. O volume do cone, que é a segunda figura, é a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Acontece que os dois têm bases iguais. E acontece que os dois têm também a mesma altura. Se eles têm a mesma base e se eles têm a mesma altura, eu posso escrever o seguinte, olha aí, ó, solução. Eu posso dizer que o volume do cilindro é dado por isso aí, ó, πr2 vezes h. πr2 é a área da base e h é a altura. E o volume do cone, ele é calculado assim, ó, πr2 vezes h dividido por 3. Observe que os dois têm a mesma altura, h e h, e a mesma base, ó, πr2, πr2. Só que o cone eu tenho que dividir por 3. Conclusão: se dois copos, um cônico e um cilindro, tiverem a mesma base e a mesma altura, o cone terá um volume que é 1/3 do volume do cilindro. O cone terá um volume que é 1/3 do volume do cilindro. Qual a alternativa que me daria essa possibilidade? A letra B de bola, não é isso? Quais são os números aí, me diz, por favor? 150 e 450. Então, ó, o cilindro seria 450 e o cone seria 150. Me mandaram uma pergunta aqui. A pergunta é assim. Na geometria espacial, sempre área lateral, área da base, área total, sempre é em centímetros quadrados? E o volume sempre é em centímetros cúbicos? Sempre não. Se você tiver falando de área, a área pode ser em centímetros quadrados, em metros quadrados, em milímetros quadrados, em decímetros quadrados. Se for volume,
pode ser centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico. O que você tem que entender é que se for área, tem que ser quadrado. E se for volume, tem que ser cúbico. Hoje, vocês vão ter uma aula, eu não sei se é a segunda aula ou se é a terceira, que vai falar exatamente sobre unidades de medidas, tá? Aí vocês vão ver isso aí. Terceira questão diz assim: um fabricante de brinquedos recebeu o projeto de uma caixa que deverá conter 5 pequenos sólidos colocados na caixa por uma abertura em sua tampa. A figura representa a planificação da caixa com as medidas dadas em centímetros. Ó, isso aí é a caixa aberta, tá? Aí ele vai pegar, vai dobrar a caixa todinha, vai colar o que precisa colar para poder obter uma caixa. Aí, depois que ele fizer isso, ele vai colocar dentro dessa caixa alguns objetos. Tá bom? Ele diz assim: os sólidos são fabricados nos seguintes formatos. Ele tem 5 objetos para colocar dentro dessa caixa. Primeiro, um cone reto de altura 1 e raio da base 1,5. Segundo, um cubo de aresta 2. Terceiro, uma esfera de raio 1,5. 4. Um paralelepípedo retangular reto de dimensões 2, 3 e 4. E quinto, um cilindro reto de altura 3 e raio da base 1. A pergunta do problema é: o fabricante não aceitou o projeto, pois percebeu que pela abertura dessa caixa, só poderia colocar os sólidos dos tipos. Ele tem 5 tipos de sólido aí, ó. E a caixa, ela tem esse formato aí, antes de fechar. Ela não é uma caixa onde a tampa de cima, ela não é uma caixa de sapato, onde na caixa de sapato, você consegue tirar a tampa toda. Aí você bota o sapato e depois fecha. Ela é uma caixa que vai ter uma abertura pequenininha em cima. Ela vai ter uma abertura pequenininha, tá? Ó. Antes de eu desenhar a figura, como ela vai ficar, vamos entender algumas coisas, tá certo? Ó. Se você olhar para essa figura aí, galera, a base da caixa, ela mede 15 por 10, beleza? A base da caixa, ela mede 15 por 10. A altura da caixa vai medir quanto? 5. Esse 5 que tem aqui, ó, ele vai ser exatamente a altura da caixa. Aí, esse pedaço aqui, ó, ele mede 6 aqui. Tem um outro lado, ó, que também mede 6. Tá legal, ó? Você tem aqui, ó, esse 6 e esse 6. E aqui você tem duas laterais, ó, essa lateral e essa lateral, ok, ó? Essa lateralzinha e essa. E na parte de cima da caixa, você vai ter esse retângulozinho e esse retângulo aqui, ó. Na realidade, você não vai ter só 2 retângulos em cima. Você vai ter 4, que serão esses aqui, ó. Esse aqui, esse e esse. Vamos ver como é que vai ficar essa caixa depois de montada. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Então observe o seguinte, ó, presta atenção. Esse lado aqui, ele vale 15, ó, daqui para cá. Beleza? Só que esse pedacinho aqui, ele é 6. E esse outro aqui também é 6. Só que esses 2 pedaços que valem 6, vai ser assim, ó. Imagina que a minha mão aqui, ela mede 6. Aí ela está deitada aqui, ó. O que vai acontecer quando eu fechar a caixa, é que meu braço sobe. E essa parte aqui, ela vai fechar assim, ó. Ela vai fechar em cima da caixa. Esse 6 e esse 6, um fecha para cá e o outro fecha assim. Dá para entender?
E esse 4 aqui, galera, ó, e esse outro 4, são as outras duas faces, ó. O 6 vem assim, o outro vem assim, vem um 4 por aqui e outro 4 por aqui. 6 e 6. Quando eles fecharem, o 6 e o 6, somando 6 com 6 dá 12. Porém, o comprimento aqui é 15. De 12 para 15 vai ficar faltando quanto? 3. Agora, esse 4 aqui e esse 4, quando o 4 fechar desse lado e o outro 4 fechar do outro lado, vai dar 8. Concorda comigo? 4 com 4 vai dar 8. Mas esse pedaço aqui, ele vale 10. 8 para 10 falta quanto? 2. Então é por isso, ó, que eu vou ter uma brecha aí, ó, uma abertura de 3 por 2. Eu vou ter uma caixa e em cima vai ter um pequeno buraquinho 3 por 2. Agora eu tenho que descobrir o que é que passa por esse buraco. Vamos lá para a primeira figura, ó. Grava aí, ó. A caixa é 3 por 2, o buraquinho. Se eu pegar um cone de altura 1 e raio da base 1,5, ele vai entrar nesse buraquinho? Quais são as medidas do retângulo? 3 por 2. 3 por 2. Ele tem altura 1. A altura 1 consegue entrar. E como o raio da base é 1,5, o diâmetro é 3. Então ele consegue entrar. Porque o buraco é 3 por 2, ele consegue entrar. Pronto. A primeira figura eu posso colocar dentro da caixa. Vamos para a segunda figura. Cubo de aresta 2. A abertura, ela é 3 por 2. Dá para botar um cubo de aresta 2? Dá, porque todas as arestas são iguais a 2, então ela consegue entrar. A figura 2 eu também consigo colocar. Figura 3. Dá para botar uma esfera de raio 1,5? Dá? Preste bem atenção, ó. A abertura da caixa, ela é 3 por 2. Uma esfera de raio 1,5, ela tem diâmetro quanto? 3. Uma esfera de raio 3 consegue entrar em um retângulo 3 por 2? Não. Ela conseguiria entrar, se fosse 3 por 3, ela conseguiria entrar. 3 por 2 ela não entra não. Ela fica presa em cima, mas não entra. Então, a terceira figura não pode entrar. Quarta figura. Um paralelepípedo de dimensões 2, 3 e 4. Opa! O buraco de abertura da caixa é 3 por 2. O paralelepípedo é como se fosse uma caixa. Isso aqui é 3 por 2, imagine isso, tá? Ó. 3, 2. 3 por 2. A abertura da caixa grande é desse tamanho. Então eu consigo colocar isso aqui no buraco. Mas será que consegue entrar na caixa? Quanto é a altura aí que ele está dizendo? Presta atenção, não, a altura aí é 2, 3 e 4. O 2 e o 3 entram. E o 4 vai conseguir entrar na caixa? Vai. Sabe por quê? Ó? Porque a altura da caixa é 5. A altura da caixa é 5. E a caixa que eu quero colocar, ela só tem altura 4. Então dá para entrar a figura 4 também. Então já dá para entrar a figura 1, a figura 2, a figura 4. Agora vamos ver se dá para entrar a figura 5. Dá para colocar um cilindro de altura 3 e raio da base 1? O cilindro tem altura 3. 3 dá para entrar. Agora ele está dizendo que o raio da base é 1. Se o raio da base é 1, quanto é o diâmetro? 2. E o buraco da caixa, ele é 3 por quanto? Por 2. 3 por 2. E o cilindro tem altura 3 e diâmetro 2. Ele pode entrar? Sim.
então a figura 5 também pode entrar. Então, ó, por essa abertura, você pode colocar a figura 1, a figura 2, a figura 4 e a figura 5, só não pode colocar a figura de número 3, que era uma esfera de raio 1,5. Aí não podia, a resposta fica sendo a letra C.